Olá, Deus abençoe a sua vida, mais um dia, mais uma leitura bíblica, mais 6 salmos para edificar, para melhorar o seu dia. Salmo 55, hoje nós vamos ler do Salmo 55 até o Salmo 60. Salmo 55 é um salmo de Davi. Esse salmo, Davi tem um propósito de pedir a ajuda de Deus em meio à traição e à perseguição. O assunto principal é oração por livramento, oração pelas traições e opressão. Então vamos lá, Davi no verso 1 e 2, ele diz assim: escuta a minha oração, ó Deus, não ignores a minha súplica, ouve-me e responde-me, os meus pensamentos me perturbam, eu estou atordoado. Então Davi começa esse salmo pedindo a Deus que ouça a sua oração, que escute a sua súplica. E aí ele vai continuar expressando o seu terror e o desejo que ele tem de fugir do perigo. E aí no verso 12 a 14, Davi, ele lamenta a traição de um amigo íntimo, alguém que ele compartilhava a comunhão. Isso nos lembra algo. Isso nos lembra de Jesus. Por quê? Porque o traidor de Jesus estava à mesa. Foi aquele que colocou a mão no pão junto com ele. Foi aquele que andou com ele 3 anos e meio. Foi aquele que dormiu, acordou, testemunhou os milagres, os seus ensinos. Então olhe para mim e aprenda isso aqui no Salmo 55. Davi, o maior rei de Israel, o homem que Deus escolheu e ungiu, o homem segundo o coração de Deus. Jesus, que é Deus perfeito, o Messias, o Salvador, eles viveram traição. Então entenda, eu e você vamos passar por momentos como esse. O Salmo 55 é uma oração, é uma canção, é Davi nos ensinando. Quando você passar por traição, seu coração vai ficar apertado, angustiado, mas nós devemos fazer como Davi, nós temos que ir até Deus. Aquele momento da ceia, onde Judas é identificado, Jesus sai da ceia e sabe para onde que Jesus vai? Para o Getsemane orar. Então você vê em Davi e em Jesus, diante da mesma experiência que deixa o nosso coração angustiado, eles vão para a presença de Deus. Então, esse é o caminho para mim e para você. Davi aqui no Salmo vai continuar dizendo que ele confia em Deus e salvará e julgará os ímpios. Olha como esse Salmo aponta tanto para Jesus. No final da oração no Getsemane, Jesus diz: Pai, seja feita a tua vontade. Assim como Davi, Jesus confiou em Deus. E eu digo para você, confie em Deus. Mesmo que você esteja sofrendo a dor de uma traição, confie. Confie que Deus vai restaurar, Deus vai curar, Deus vai te levantar e Deus vai colocar pessoas do seu lado. Ah, eu fui traído, eu não confio mais em ninguém. Ei, ninguém vive assim. Nós precisamos de pessoas. Pessoas vão errar com você, mas não feche o seu coração, não feche a porta da sua vida. Este salmo é para nos trazer isso à memória. Confia em Deus. Pessoas te traíram, sim, Judas traiu Jesus, mas Jesus tinha João, o discípulo amado. Então, vão ter pessoas que podem te trair, mas tem pessoas que vão te honrar, vão te ajudar e vão caminhar com você. Esse salmo ele termina com uma exortação. Exortação a lançar os cuidados sobre o Senhor, que sustenta os justos. Então isso me lembra do Sermão do Monte, lá em Mateus 5 e 6, quando Jesus também nos convida a lançar sobre ele o nosso fardo, o peso, a nossa angústia, o nosso medo, a nossa decepção. Vamos colocar isso em Deus, vamos colocar aos pés do Senhor. Eu gosto muito de um texto que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 7, onde ele diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É essa certeza que eu tenho, e essa certeza de Davi quando escreve este salmo. Vamos para o Salmo 56? Salmo 56 também é um salmo de Davi. Também. E o Salmo 56 é Davi pedindo misericórdia de Deus em meio ao perigo. Então o Salmo 56, Davi, ele pede ao Senhor misericórdia em meio ao perigo. Então, para muitos,
essa melodia aqui de Davi, né? Davi escreve ela quando os filisteus prenderam Davi na fortaleza de Gate. Então, é uma melodia, né? Uma melodia muito bonita, muito bonita. E qual que é o assunto principal? Confiança em Deus em tempos de medo e opressão. Ah, pastor, Davi teve medo? Meu irmão, todos nós vamos ter. E o medo, ele não pode te paralisar. E quando você estiver com medo, vá aos pés do Senhor. Como o salmista aqui no Salmo 56. Davi, ele começa pedindo a Deus misericórdia neste salmo. Porque ele diz, porque os seus inimigos estão constantemente em perseguição contra ele. Ele vai expressar aqui neste salmo uma confiança em Deus. E ele recusa a temer o homem. Davi, ele vai lamentar a persistência dos seus inimigos, mas confia que Deus vê suas lágrimas e registra os seus sofrimentos. Davi vai reafirmar neste salmo, no 56, a sua confiança em Deus, certo de que Deus o livrará. Olha o que eu disse, Davi vai reafirmar a sua confiança em Deus. Ele já havia declarado isso. Eu gosto de ensinar nesse ponto e dizer, por que precisamos sempre reafirmar a nossa confiança em Deus? Não só para quem está à nossa volta, mas para nós mesmos. Para nós mesmos. Por isso que eu preciso trazer à memória aquilo que Deus fez na minha vida, os feitos, os livramentos, para que eu olhe para o momento atual e eu não esqueça. Deus já me livrou de momentos mais difíceis. Eu não vou me desesperar, eu vou confiar em Deus. E aí este salmo termina com Davi prometendo louvar a Deus por sua libertação. Pois me livraste da morte e os meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz que ilumina os vivos. Verso 13. O verso 12, o verso anterior, ele diz, cumprirei os votos que te fiz, ó Deus. Cumprirei os votos que te fiz. Vamos lá para o Salmo 57, também um salmo de Davi. Este Salmo 57 é quando Davi fugiu de Saul para a caverna. Este salmo ele é muito belíssimo, porque Davi vai pedir proteção e exaltar Deus em meio ao perigo. Davi, quando ele foge de Saul para a caverna, Davi ainda está meio atordoado. Você imagina, você perde a sua casa, a sua posição, família, esposa, amigos, perde tudo. Você está com a roupa do corpo, a arma que Davi tem é a espada de Golias, aquele gigante que ele venceu, uma espada que é desproporcional para ele. Então Davi está naquele momento, na caverna, as pessoas que se ajuntam a ele estão pior do que ele. Então é o momento que ele escreve este salmo. Salmo 57, Davi pede por proteção em meio ao perigo, e ele começa este salmo pedindo misericórdia. Olha o verso 1, misericórdia, ó Deus. E aí ele repete, misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu me refugiarei à sombra das tuas asas, até que passe o perigo. Posso dizer algo para você hoje? Tem um lugar seguro para você. Tem um lugar de sombra. Tem um lugar que Deus quer te esconder até que o perigo passe. Aí eu me lembro de lá em 1 Reis, capítulo 19. No auge do desespero de Elias, Deus vai dizer para ele assim, ei Elias, eu conservei em Israel 7.000 profetas que não se prostraram diante de Baal. Ou seja, no momento de maior perseguição, de morte de tantos profetas, Deus tinha um lugar de segurança para mais de 7.000 profetas. Então saiba, Deus tem um lugar desse para mim e para você. Davi continua aqui no Salmo 57, ele confia que Deus enviará sua misericórdia e verdade para salvá-los. Pastor, eu posso crer na misericórdia de Deus? Pode, porque a Bíblia diz que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Hoje, a misericórdia de Deus se renovou na sua vida. Este salmo continua e Davi descreve aqui a trama de seus inimigos, mas afirma que o seu coração está firmado em Deus. E ele termina o salmo louvando a Deus entre as nações
e exultando sua grandeza e fidelidade. A Bíblia diz que Deus permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Então, se tem algo que nós não podemos de maneira nenhuma, perder de vista, é a fidelidade de Deus. Vamos para o Salmo 58. Salmo 58. Salmo de Davi. Salmo 58. Davi, ele vai pedir justiça divina contra os juízes corruptos. Salmo 58, eu digo que é um salmo que aqui no Brasil nós precisamos ler muito ele e fazer essa oração como Davi. O assunto principal aqui é a justiça de Deus contra a corrupção e contra a iniquidade. Você está entendendo porque eu disse que é um salmo que a gente tem que orar ele, declarar ele sobre a nossa nação? Davi, ele começa condenando. Olha o verso 1. Será que vocês poderosos falam de fato com justiça? Será que vocês, homens, julgam retamente? Não. No coração vocês tramam injustiça, e na terra as suas mãos espalham violência. Se você olhar para um cenário hoje da nossa nação e seu coração está aí apertado, ore esse salmo. Eu volto a dizer, eu estou aqui de forma tão rápida, lendo com você os salmos, te falando o propósito de cada um, para que no momento que seu coração estiver abalado, você saiba onde ir, como orar, qual salmo declarar. Então, Davi, ele condena aqui o juiz corrupto, e ele continua descrevendo a maldade dos ímpios. E ele vai compará-los a serpentes venenosas. Um exemplo muito dessa comparação é João Batista. O sermão de João Batista, junto ao rio, ele também fazia essa comparação daqueles que praticavam o mal, e eles chamavam ele de serpentes também. Então Davi, aqui ele continua no Salmo, do verso 6 ao 8, ele pede que Deus quebre os dentes dos ímpios e os faça desaparecer como água que se esvai. Você fala, meu Deus, que oração forte. Olha o verso 6. Quebra os dentes deles, ó Deus. Arranca, Senhor, as presas desses leões. É uma figura de linguagem, sim, mas é uma oração forte. Em outras palavras, Davi está te dizendo, Deus, traga juízo. Muda essa situação. Então a expressão de quebrar os dentes aqui é porque as presas, o órfão, a viúva, o inocente, está na boca desses juízes corruptos, e ele diz, quebra os dentes. Então, é uma oração forte, mas diante de uma realidade dessa, é assim que nós devemos orar. Ele continua o salmo e até concluir, nos mostrando que, com uma afirmação que o justo se alegrarão a ver a vingança de Deus e reconhecerão que há uma recompensa para o justo. Vingança de quem? De Deus. Ei, não cometa o erro de achar que Deus está olhando para tudo que está acontecendo e a conta não vai chegar. Vai. E terrível coisa, diz a Bíblia, é cair na mão de um Deus santo. Então, aos juízes corruptos, aqueles que praticam a maldade, ao ímpio, deixa eu dizer algo para você. O nosso Deus continua no trono, continua tendo o governo de toda a terra, continua sendo todo-poderoso. E quando Deus se levantar para trazer juízo, por causa da lágrima, da oração, do sofrimento, do órfão, da viúva, do necessitado, meus irmãos, o justo se alegrará e entenderá que vale a pena andar em retidão numa vida justa. Lá em Romanos, capítulo 12, verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer assim, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando se trata de justiça, de vingança, não somos eu e você que vamos fazer algo. É Deus. Deus, dele pertence a vingança. Vamos para o Salmo 59? Salmo 59 também é um salmo de Davi. E aqui no Salmo 59, Davi vai pedir proteção de Deus contra os seus inimigos traiçoeiros. Davi escreve este salmo quando Saul enviou um homem para vigiar a casa de Davi a fim de matá-lo. Então, diante de um plano de Saul
para matar Davi, Davi vai escrever esse salmo. Davi começa pedindo que Deus livre ele de seus inimigos e o proteja dos homens sanguinários. Então Davi está orando por proteção, por livramento. E ele continua e ele descreve os seus inimigos como cães que rondam a cidade prontos para atacar. E Davi vai expressar aqui a sua confiança de que Deus zombará dos seus inimigos e os derrotará. Irmão, que confiança de saber que Deus é aquele que vai à nossa frente. Vai abrindo o caminho, Deus vai à nossa frente, aplanando o caminho, endireitando as veredas, Deus vai à frente. E Davi termina este salmo, prometendo louvar a Deus pela sua força e o amor leal. Amor leal. Então, ele termina com essa declaração. Aí, deixa eu te lembrar, porque nós já lemos o Salmo 18, o verso 2, onde Davi vai dizer assim: o Senhor é o meu rochedo, a minha fortaleza, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. Então, assim como Davi, você precisa entender que esse que se levanta contra você, ele não está levantando só contra você, mas ele está levantando contra o seu Deus, aquele que te guarda. Vamos para o Salmo 60, também Salmo de Davi, e aqui Davi vai pedir ajuda e restauração por parte de Deus em tempos de derrota. Então, o Salmo de número 60, nosso último salmo de hoje, Davi, ele vai pedir por restauração e ajuda em tempos difíceis. Davi, ele vai escrever esse salmo quando ele vai combater Aram-Naraim e Aram-Zobá. E quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Ou seja, essa é uma das batalhas mais difíceis de Davi. E Davi vai escrever esse salmo, o Salmo 60. O que nos diz o Salmo 60? Davi começa assim, verso 1. Tu nos rejeitaste e dispersastes, ó Deus. Tu derramastes a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Então Davi, ele começa reconhecendo aqui a ira de Deus e a derrota de Israel. Deixa eu dizer algo para você. Sem Deus nós perecemos. Sem Deus a derrota ela é certa. E aí Davi clama para Deus restaurar o seu povo e conceder-lhe vitória. Davi vai reafirmar aqui neste salmo a promessa de Deus sobre a terra e a proteção dos seus inimigos. Verso 6. Do seu santuário Deus falou: no meu triunfo dividirei Siquém e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também, Efraim é meu capacete, Judá é o meu cetro. Eu gosto muito quando Davi nos ensina isso, de trazer nas nossas orações as promessas de Deus. Não que Deus se esqueça e precisa ser lembrado, mas porque a oração, ela não muda o coração de Deus, a oração muda o meu e o seu coração. Então, trazer as memórias, repetir, declarar as palavras, as promessas de Deus nas nossas orações, meus irmãos, isso é muito importante. Davi vai concluir esse salmo pedindo a Deus ajuda e expressando confiança de que com Deus eles farão proeza. Eu gosto demais desse texto, eu quero terminar aqui. Verso 11. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Então, com Deus, eu e você podemos fazer proezas. Deixa eu ler aqui Romanos capítulo 8, verso 37, que diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Então, Salmo 60, ele nos ensina a ter essa confiança. Você percebe que Davi começa mostrando que eles estão debaixo da ira de Deus, mas ele termina confiando em Deus.
E sempre Davi, no momento que ele está pedindo socorro, ele termina dizendo assim, eu confio em Deus. Então no dia de hoje, nós terminamos a leitura do Salmo 55 ao 60, eu digo para você, confie em Deus, confie em Deus. Eu abençoo a sua vida, se Deus permitir, nós vamos nos encontrar aqui amanhã para ler mais 6 salmos. Deus te abençoe, até amanhã.